Livro do profeta Joel, capítulo 2, do versículo 12 até o 19, vai ser o primeiro texto para a nossa meditação dessa noite. Profeta Joel, um livro dos profetas do Antigo Testamento, ele está dentro do conjunto de profetas menores, não por causa que a sua mensagem tenha um valor menor do que os outros, não, mas sim por apenas o seu conteúdo ser um pouco menor do que, por exemplo, o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, Jeremias e assim por diante. Ok? Amém. Livro do profeta Joel, ele está ali dentro daqueles livros que são todos pequenininhos, às vezes 2, 3 folhas já passa o livro, você nem acha direito, né? Mas a Bíblia aí, se você tem, você vai ver que tem um índice lá, no início tem o número da página, vai te ajudar você a encontrar aí. E eu quero fazer a leitura do versículo 12 ao 19. E nós, nessa noite, entender algumas verdades deste texto que pode e que vai abençoar nosso coração. Amém? Amém. Joel 2, 12 diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente, e nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ah, papai, como é bom nós podemos estar lendo a tua palavra, porque ela vai revigorar nosso coração, nosso espírito, e vai trazer vida, a tua vida, para a nossa alma, e vai nos transformar de dentro para fora. Continue, Pai, com a tua liberdade de agir em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu acredito que a maioria já tenha ouvido falar do profeta Joel. Muitos, de repente, já leram todo o livro, porque se você tirar aí talvez 15 minutos ou 20 de leitura, você vai ler todo ele, numa passadinha. O livro do profeta Joel, nós encontramos uma mensagem para várias épocas. Ele não é apenas uma mensagem para a época do seu tempo. Sim, ela existia, e essa é a primeira mensagem para o povo que estava agora ouvindo a mensagem. Ela tinha uma mensagem atual. Ela tinha uma mensagem para o tempo presente, onde as pessoas que estavam ouvindo a proclamação dessa mensagem de Deus através do profeta Joel, eles poderiam ouvir e entender algumas verdades. Por exemplo, nessa época, tinha uma praga de gafanhoto que tinha consumido todas as coisas, todas as plantações para os israelitas. E então, se você ler o capítulo 1, ele vai falar sobre os gafanhotos. O que era? Por que estava acontecendo com aqueles gafanhotos? Tinha uma mensagem que eles entendiam. Eles poderiam saber. E essa praga também era uma praga ou uma mensagem profética que significaria as invasões futuras que o povo de Judá, eles iriam sofrer pelos seus inimigos, porque tinham abandonado o seu Deus. Também havia naquele tempo uma seca.
Uma seca onde não tinha dado nada, as plantações não tinha dado trigo, não tinha dado as parreiras, não tinha dado as oliveiras, nada tinha produzido. Dentro de uma seca acontece o quê? Crise. Acontece que não tem provisões, há falta de algumas coisas básicas, da qual o ser humano precisa para sobreviver, pelo menos. Então, tudo isso, Joel estava dizendo que era apenas uma consequência de Deus estar tratando com o seu povo, porque eles tinham pecado e tinham abandonado o seu Deus. A segunda mensagem que o livro possui, e que se cumpriu após Jesus Cristo viver neste mundo, e subir ao céu após ser ressuscitado por Deus, agora ele envia o Espírito Santo. Joel capítulo 2, do 28 ao 32, nós não vamos ler. Ele se cumpre o que o apóstolo Pedro prega no dia de Pentecostes em Atos capítulo 2. A descida do Espírito Santo, e o apóstolo Pedro diz lá em Atos 2, do 16 ao 21. Nós não estamos sendo bêbados, nós não estamos embriagados. Isso é o que o profeta Joel disse, que nos últimos tempos o Espírito estaria sobre todas as pessoas. E agora encheria eles. E no dia de Pentecoste se cumpriu esta profecia que naquele tempo era futura, mas para nós também já é passado. Amém? Amém. Agora também existe ainda uma terceira mensagem futura que ainda não aconteceu e que acontecerá somente após a volta de Jesus, após a segunda vinda do Messias à Terra. Essa mensagem futura, ela continua ativa e especificamente destinada para Israel, para os povos de Deus, para o povo escolhido, o israelita e todos os seus descendentes. Continua havendo, dentro dessa mensagem futura para Israel, que acontecerá após a volta de Jesus, onde a nação de Israel, então, irá poder contemplar Jesus, o Messias, nessa terra de novo, juntamente com a igreja, e eu espero que comigo e com você lá em nome de Jesus, amém? Já triunfante, na volta do Senhor, eles vão ver o quanto eles erraram em crucificar o Messias, o enviado de Deus, e para Israel, então, será um tempo de conversão. E aí, então, vai acontecer que dentro desse tempo de conversão e arrependimento, Deus decidirá perdoar o seu povo e os curar para sempre. Deus é soberano. E é Ele que escolheu o povo israelita. Ele tem uma mensagem diferenciada para o povo israelita. Nós somos os gentios que fomos enxertados. E glória a Deus que fomos enxertados, amém? E agora temos vida. Já podemos desfrutar dessa vida em Cristo Jesus. Após essa breve introdução do livro do profeta Joel, eu desejo deixar nessa noite uma mensagem para a nossa meditação com o tema: promessas ao povo de Deus. Amém. Existe promessas futuras para Israel, que é o povo de Deus, mas também existe promessas futuras para eu e você, que somos a igreja, que somos o povo de Deus atual, amém? Amém. Então, se eu e você somos povo de Deus, nós também podemos viver essas promessas hoje. Podemos usufruí-las em nome de Jesus. Amém. Apesar de ser um livro da antiga aliança e possuir grandes verdades para o povo israelita, também nós podemos aprender essas verdades para nossas vidas em nome de Jesus. Afinal, isso aqui continua sendo a palavra de Deus, amém? Amém. E se Deus falar e alguém crer na sua palavra, vai acontecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Não é baseado na palavra do pastor, não é baseado na palavra de um homem, não é baseado naquele que é a palavra, que disse haja e ouve, e tudo agora se tornou porque a palavra trouxe vida e trouxe a existência a todas as coisas. Amém. É isso que diz no início do livro de Gênesis, amém? Se já somos povo de Deus, podemos aprender com o conteúdo desse precioso livro sagrado, porque hoje somos parte da igreja de Jesus Cristo na terra. E esta igreja de Jesus deve ser composta de um povo, primeiro, que se converteu a Jesus de todo o coração. Amém? Amém? O que é se converter a Jesus de todo o coração? É amá-lo, assim como nós ouvimos no início do culto. E o Senhor está falando aqui, nós não combinamos nunca nada. O Espírito Santo combina tudo. É Ele que está falando de amá-lo, de se converter a Ele integralmente. Todo ser, não é parte. A minha mão direita é crente, a minha esquerda não é. Não pode ser. Ou é ou não é, é tudo ou é nada. Nós temos que tomar uma decisão de servir ao Senhor de todo o nosso coração, de rasgar o nosso coração e não somente nossas vestes, como era costume de antigamente dentro do povo israelita.
nos versículos 18 e 19, o finzinho que nós lemos, Deus faz 3 promessas para o seu povo. Para que se este seu povo, se arrependesse e se voltasse para ele, essas promessas aconteceriam na vida deles. Essas verdades podem e precisam ser atuais na vida de um verdadeiro discípulo convertido a Jesus hoje, nos nossos tempos, amém? Então, se eu e você, nós já afirmamos que nós somos o povo de Deus hoje, essas verdades podem e devem ser uma realidade em nós, em nome de Jesus, amém? Vamos tomar posse delas e vamos sair daqui crendo na palavra do Senhor, que vai se cumprir na nossa história, na nossa vida, na nossa família, por onde nós andarmos. Porque se Ele está liberando uma palavra sobre o seu povo, ei, eu sou teu povo, é sobre mim, é sobre a minha vida, é sobre a minha história, é sobre a minha família. É sobre o que eu tenho, onde eu estou, porque não depende apenas da minha capacidade, mas da capacidade daquele que me salvou, daquele que me chamou. Caso, talvez você nessa noite tenha ainda dúvidas, se você já é convertido ao Senhor ou não, hoje eu quero dizer que é uma boa oportunidade, é uma bela noite, já que o dia foi belo, hoje é uma bela noite, para você sair daqui com a certeza de você se entregar totalmente a Jesus Cristo em nome de Jesus. E que você se apropriar dessas verdades e começar a viver algo diferenciado na sua vida de hoje em diante em nome de Jesus. A primeira promessa está no versículo 19 que ele diz. Ele diz que a primeira promessa é a promessa do trigo. Eu vos envio trigo, diz o versículo 19. A primeira promessa. Quando nós pensamos em trigo, nós pensamos no quê? Pão, massa, comida. O que nós precisamos para viver? Pelo menos as coisas básicas do dia a dia. Então, toda vez a palavra trigo na Bíblia, ela vai ter algo ligado a uma provisão. Algo que Deus está mostrando que é o Deus provedor, que Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos para nós continuarmos a avançar e a viver. E a primeira promessa é que Deus está dizendo, ei, por falta de trigo, Marcelo, você não vai parar a caminhada. Eu vou prover as necessidades que você precisa para você cumprir toda a tua jornada. Deus está enviando para o seu povo uma provisão. A provisão do que? Aquilo que nós precisamos hoje. Se nós precisar amanhã, vai ser outra. Ele enviará outra. Ele cuidará do seu povo. Amém. Todos que se convertem ao Senhor de todo o seu coração, Deus lhe faz uma promessa extraordinária. Eu vou prover todas as suas necessidades. Amém. E tem coisa melhor do que essa, irmãos? De nós poder descansar e dizer, Senhor, amanhã tem conta para acertar, tem coisa para fazer, mas hoje eu vou deitar e vou dormir, porque o Senhor me sustenta. Amém. O Senhor cuida de mim. Eu sei que eu tenho um Deus que vai da frente trabalhando por mim. Eu não estou trabalhando só na força do meu braço. Eu estou na força do Senhor que luta por mim. Isso começa a dar uma tranquilidade e uma paz no nosso coração que enche o nosso coração de alegria. No deserto, Deus protegeu o seu povo com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Você lembra disso? Todo o tempo. Ah, mas tinha dias que tinha nuvem. Não, todo dia tinha nuvem. Para o seu povo, todo dia tinha. Para os outros, para os soldados inimigos, para os outros povos, não tinha. Mas para o povo dele, tinha nuvem todo dia. Tinha fogo toda noite. Que iluminava, que aquecia, que não fazia eles perecer no caminho. O Senhor cuidou, mas era deserto, pastor, sim, mas no deserto Ele proveu as necessidades. Ele cuidou do seu povo. Ali no deserto, Ele enviou o que todo dia? O maná, toda manhã. Estava lá, semente de coentro moído. Era uma semente que eles faziam algo, comiam, se alimentavam. Ah, mas não era um banquete, pastor, mas não morreram. Deus proveu as suas necessidades. Deus proveu as suas necessidades. Deus sustentou eles. Todos os dias tinha lá o maná para eles se alimentarem. Ah, mas e a sede, pastor? Como é que foi? Ah, Deus é milagroso, é extraordinário. O que tinha lá? Tinha uma rocha. E segundo o apóstolo Paulo, diz que aquela rocha que os acompanhava era Cristo. Ele estava lá acompanhando e a rocha jorrava água e os animais bebiam, as crianças bebiam, todo o povo se saciava e não morria de sede. O Deus provedor estava acompanhando o seu povo. Estava acompanhando o seu povo durante aquele tempo.
Nenhum pé deles ficou inchado no deserto, nenhuma roupa ficou velha, desgastada. Deus cuidou de todas as coisas, tanto das pessoas como das coisas. E agora Ele não cuidará de nós, homens de pequena fé? Ele não cuidará de mim, de você? Ele não cuidará de nós, da nossa casa, da nossa família? É o mesmo Deus, nele não há mudança. Ele continua sendo o mesmo. Deus proveu tudo. O salmista Davi afirmou isso no Salmo 37, versículo 25. Porque ele diz ali: eu já fui moço, agora eu já estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, e seus descendentes mendigando pão. Não, aquele que é povo de Deus não vai precisar ficar vivendo de esmola, não, mendigando não, Deus cuidará. Pode não ter aquelas farturas, pode não ter tudo o que nós queremos, mas vai ter tudo o que precisamos. Vai ter todas as nossas necessidades supridas. Jesus nos relembrou dessa promessa. Jesus falou sobre isso, pastor, claro, Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz que quando nós nascemos de novo, e nós se convertemos ao Senhor, e começamos a buscar Ele de todo o coração, as demais coisas serão vos acrescentadas. Que coisas que Jesus está aqui nos mostrando são as nossas necessidades. Ele está garantindo as nossas necessidades serão supridas. Quando estivermos então aqui, vivendo nessa terra, nós temos uma garantia de um Deus provedor sobre a nossa história. Jesus reafirmou essa verdade de forma muito clara sobre a provisão que vem de Deus sobre a vida de todos os que nele confiam e esperam. E quais coisas que Jesus prometeste que talvez ainda não está sobre a minha vida e a sua vida? Pense nessa noite. Qual verdade que nós talvez não estamos nos apropriando e vivendo sobre ela em nome de Jesus? Nessa noite é uma noite de nós sairmos daqui diferente. Amém. Com essa verdade bem firme no nosso coração. Com essa verdade bem arraigada dentro do nosso ser, na nossa mente, no nosso íntimo. E dizer: Senhor, eu vou viver o que a Tua palavra diz que eu vou viver. Amém. Eu vou me abster, eu vou me posicionar, eu vou abrir mão, eu vou me entregar totalmente, mas eu vou usufruir daquilo que também essa atitude, essa decisão me garante que eu possa desfrutar. Existe necessidade? Sim. Necessidades e coisas básicas, mas também existem os desejos do coração. E aí que muitas vezes a gente se perde. Necessidade Jesus garante, mas tem coisa que é desejo do coração. Mas desejo do coração não realiza, pastor? Realiza também. Salmo 37, versículo 4, Davi desfrutou e testemunhou que existe um Deus, o Deus que ele servia, que eu e você servimos, o Deus da Bíblia, que realiza até os desejos do nosso coração. Ele diz assim, o Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém. Se são desejos não pecaminosos, deixando isso bem claro, tá? Deus concede até o bolo com a sua cerejinha. Bolo com a sua cereja é necessidade ou é desejo do coração? É desejo do coração. Necessidade é o feijão, o arroz. Coisas básicas para nós não perecer. Mas agora nós não podemos ver que às vezes Deus provê muito mais do que as coisas das necessidades. Ele provê até os desejos do nosso coração. Estou com vontade de comer tal coisa hoje. E um pouquinho Deus provê, tirar a condição, você passa num lugar e encontra, você pode comprar. Alguém te presenteia. Deus realiza até o desejo do nosso coração. Perceba que temos então um Deus rico e misericordioso diante de nós, irmãos. E Ele prometeu cuidar de todas as áreas dos seus filhos. Ei, eu sou filho de Deus, você também é. Então Ele vai cuidar de mim e de você, se nós estivermos como filhos obedientes ao Senhor. Verdade que existem tempos que Ele cuida de nós no deserto. Assim como nós já vimos. E Ele cuida no deserto. Ele não deixa nós morrer no deserto. Ele cuida de nós no tempo de mais restrições, de mais aperto, de mais situações mais difíceis. Mas também nós sabemos que Ele cuida de nós num tempo de maior fartura. Ele é um Deus de todas as épocas, de todas as gerações e estações. Se o povo de Judá, aqui a mensagem, se arrependesse e buscasse verdadeiramente o Senhor, Deus mudaria a situação real deles. Qual era a situação real deles? Gafanhoto, lembra? Gafanhoto, seca, situação terrível, onde não tinha nada. Uma mensagem de esperança para o povo. Mas para isso, para essa esperança se tornar realidade, precisava uma atitude, arrependimento e busca do Senhor.
Deus está falando que Ele traria um tempo de trigo que seria enviado por Ele para o seu povo. Do que precisamos talvez nos arrepender nessa noite? Para nós atrair este novo tempo de Deus para nossas vidas, para nossa família, para nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Será que tem algo para nós nos arrepender? Ou será que temos que buscar o Senhor de uma forma mais intensa? De uma forma mais permanente, mais insistente, mais constante? Nós podemos sim, buscando Ele, nós vamos atrair este novo tempo de Deus sobre nós. Hoje é dia de nós ouvir o Senhor falando conosco. Amém. Hoje é noite de nós darmos uma resposta ao Senhor. Hoje é dia de nós esperarmos confiantes, porque logo a provisão está chegando. Se nós buscarmos ao Senhor, nos arrepender, nos consertar, a resposta vem em nome de Jesus. Amém. A segunda promessa qual é? Versículo 19. Eu vos envio vinho. Pastor, a Bíblia fala de vinho, fica tudo chuco. Não é este vinho, não. Quando a Bíblia fala de vinho, nós estamos sempre falando de alegria. É o Deus provedor de alegria. A Bíblia, dentro da Bíblia, do contexto, o vinho é que deixa o coração do homem alegre. Uns fica muito alegre, né? Começa a fazer bobagem daí. Mas traz alegria. E aí, então, o vinho é o símbolo da alegria. E essa promessa está para todos que se convertem ao Senhor de todo o seu coração. O Senhor está dizendo mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar dentro do teu coração aí, ó. Uma constante alegria, uma festa constante dentro do teu coração, que é produzida não pelo vinho, que leva a dissolução, mas pelo próprio Espírito, que trará alegria. Uma alegria constante dentro do nosso coração. Na vida, nós vamos enfrentar tristezas, é fato. Nós vamos enfrentar dor, sofrimento, mas isso nunca vai ser algo permanente. Vai ser uma fase, tem um início, tem um fim, e a alegria volta a reinar, a dominar e a governar sobre a nossa vida. Amém. Nós vamos passar por lutos, por perdas, por um monte de situações difíceis. Mas isso tem um dia para começar, tem um dia para terminar, e a alegria do Senhor novamente volta agora a jorrar dentro do nosso coração e nos trazer novamente a alegria que vem do Senhor. Amém. A alegria é a marca registrada do povo de Deus. A alegria. Estávamos quinta lá no PG, no irmão Flávio e na irmã Mari, e o presbítero Felipe falou que ele começou a lembrar do que atraiu ele, ele e a sua esposa Nani, com a Laiane na época, né? Amém. Lá em Florianópolis. Que atraiu ele entrar naquela igreja? E eu fiquei lembrando, ouvindo, e disse, o que me atraiu ir na igreja? E daí eu compartilhei lá que uma das coisas que mais me atraiu ir na igreja dos crentes era a alegria daquele povo. Era o semblante deles que era diferente. Era a forma como eles se abraçavam. Era a forma como eles cantavam, batiam palmas, era espontâneo. E da onde eu vinha, num contexto religioso, que era tudo diferente. E aquela alegria me contagiou, me chamou a atenção. E eu disse, como é bom nós poder ver que o povo de Deus é alegria. Ele possui uma alegria produzida pelo Espírito de Deus. Então não deixe nunca essa alegria morrer em nome de Jesus, amém? Amém. Irradie essa alegria que vem do Senhor sobre a sua vida, que está sobre você. A alegria é a marca registrada do povo de Deus. Ninguém pode resistir à alegria que vem, que está estampada na face dos filhos de Deus. As pessoas podem perguntar, eu lembro uma vez o pastor Eli Huber falando que ele estava um dia nos Estados Unidos andando lá, e ninguém conhecia ele, ninguém sabia que ele era pastor e tal. E daí um pouco chegou um cara e disse assim para ele, dentro do transporte, era não sei se era trem, se era metrô, se era um ônibus, mas ele estava no transporte público. E ele dizendo assim, ele chegou aquele cara e ele começou a se cheirar tudo assim, aquele cara, e dizer, eu quero dessa aí que te dá essa alegria. E ele entendeu que a pessoa era dependente químico, ela estava drogada. E então o pastor entrou na dele e disse, essa aqui é muito forte, eu não sei se você aguenta. E daí começou a entrar nessa, é forte. E tudo que você já experimentou na vida não chega aos pés. Ele disse, não, mas é dessa que eu quero, o cara dizia. E então ele, no final ele disse, sabe o que produz essa alegria permanente que está aqui? Essa alegria é Jesus Cristo, o Senhor, que governa a minha vida, que droga nenhuma neste mundo produz. E quando eu escutei aquilo, eu lembrei de como era a minha vida antes das drogas, da dependência química, e de como é agora, nesse novo tempo de viver com o Espírito de Deus habitando dentro de nós. É uma alegria que inunda o nosso ser, que nada, de coisa nenhuma neste mundo vai produzir. Vai produzir essa alegria permanente.
Perceba que Paulo e Silas, em Atos 16, 23 ou 25, eles estão aonde? Dentro de uma prisão. Eles tinham apanhado, eles tinham sido presos injustamente, mas eles chegaram lá e mesmo por volta da meia-noite, eles estavam lá orando, cantando hinos a Deus, enquanto todas as pessoas que estavam à sua volta ouviam, escutavam. Como pode alguém passar por um momento tão difícil desse ainda cantar, ainda louvar a Deus? Ei, hoje nós podemos também passar pelas lutas, louvando a Deus, cantando ao Senhor. É o Espírito de Deus que habita em nós. Nós podemos vencer os problemas da vida, louvando ao Senhor e cantando e testemunhando. Existe um Deus que Ele me sustenta, é Ele que produz essa alegria. De mim mesmo eu não tenho nada, mas que nós possamos contagiar com essa alegria que vem do céu. Neemias, enquanto estavam construindo o muro, ele ouvindo a palavra de Deus juntamente com o povo, e o povo estava tudo chorando. E Neemias toma a palavra e diz no capítulo 8, versículo 10, disse assim: vão, comam, bebam do melhor que vocês tiverem em casa. Enviai algo aos que vocês não têm nada preparado, porque esse dia é dia consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia. A alegria do Senhor, Aleluia. é ela que nos dá força, é ela que nos dá força para nós continuarmos a construir os nossos muros, a construir aquilo que nós queremos, a trazer à existência aquilo que não está existindo ainda. É a alegria do Senhor que nos dá força, coragem, ousadia, para nós avançarmos diante dos obstáculos e adversidades. Jesus disse que a nossa alegria seria completa, João 15, 11. Eu tenho vos dito isso, que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. Jesus nos trouxe uma mensagem do coração do Pai, para encher nosso coração de alegria, para nós não ficarmos talvez tão contristados, tristes, caídos, por causa do nosso pecado que todos temos. Mas Ele está dizendo: ei, tem uma solução aí, tem um caminho, tem uma solução para você que você pode se arrepender. Você, ao buscar o perdão divino, e agora você viver essa alegria que vem do céu. Aleluia. Romanos 14, 17 diz que o reino de Deus não é comida e não é nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. Aleluia. É no Espírito Santo que produz dentro do nosso coração essa alegria. Romanos 15, 13. Eu oro a Deus da esperança que vos enche de toda a alegria e paz na vossa crença, ou seja, naquilo que vocês creem. Por quê? Para que vocês abundem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém. A alegria é uma marca fundamental no povo de Deus. E Deus estava dizendo: vocês estão tristes hoje por causa da seca, por causa dos gafanhotos, mas ei, vai chegar um tempo que a alegria novamente virá. Se vocês se arrependerem, vocês buscarem a Deus, eu trago vinho novo, eu trago alegria de novo. Pastor, eu estou triste hoje. Ei, então serve de receita para mim, serve para você, serve para todos nós. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele manda sobre a nossa vida a sua alegria. Amém. O povo que já está desfrutando das bênçãos do Senhor, é impossível ficar carrancudo. Pode ficar até por um determinado tempinho, ali um pouquinho, a alegria volta de novo. Amém. Na verdade, quando nós vamos ver biblicamente, nós vamos ver que Deus repreendeu Caim quando este ficou com seu semblante caído. Em Gênesis 4, versículos 5 e 6, quando ele e seu irmão foram apresentar a oferta, Abel ofereceu lá as premissas do rebanho, ele vai lá e oferece os produtos da terra. Deus se agrada mais da oferta de Abel, e Caim ficou carrancudo, ficou com o semblante caído, ficou triste. E Deus ainda fala para ele: olha, se tu fizer certo, tu não vai ser recebido também? A tua oferta também, ou seja, faça diferente da próxima vez. Mas ainda diz: olha, tem aí o pecado que está à porta do teu coração e está tentando te dominar, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus já estava sondando o coração e vendo que ele se irou contra o seu irmão. Em vez de se converter e mudar de atitude para com Deus, ele fica bravo com quem está fazendo certo. Não, isso é só lá, hoje não temos nos dias atuais, infelizmente. Claro que temos. Quantas pessoas que fazem a mesma coisa hoje em dia? Mas não pode ser o meu desejo, o desejo do teu coração não pode ser o nosso. Vamos continuar servindo ao Senhor. Se alguém está fazendo o melhor, vamos aprender com os melhores em nome de Jesus. Se alguém está mais adiantado, ei, não fique com inveja, não. Ontem nós aprendemos com as crianças aqui de tarde que a inveja é terrível no coração de qualquer pessoa. Mas vamos aprender com quem está fazendo mais certo que nós. Vamos agradar o Senhor mais e mais em nome de Jesus.
Por quê? Porque se nós fizermos assim, Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele nos abençoa e abençoa os outros também. Deus tem bênção para todos os seus filhos. Paulo afirma que, 1 Coríntios 13, 6, que o amor ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Veja que o próprio povo de Deus, o povo de Judá, estava totalmente sem alegria por causa da consequência do pecado e estavam agora com este peso sobre eles. Mas após o arrependimento, a busca do Senhor, agora a promessa da alegria era uma verdade constante e próxima da vida deles. Assim continua sendo sobre nós. Essa verdade, esse princípio também é para nós. Diariamente, irmãos, nós tomamos decisões erradas, ou você não toma decisões erradas? Já tomou decisões erradas? Todos nós tomamos, diariamente. Às vezes a gente acaba dos mais variados tipos de relacionamento. No trabalho, em casa com a esposa, com os filhos, com os amigos, com os irmãos da fé e assim por diante. A gente age errado, a gente toma, às vezes, as atitudes num tom que não é o certo. A gente fala de um jeito que não poderia falar, né? A gente perde a paciência e estoura. A gente usa palavras, às vezes, que não deveria usar. A gente acaba guardando mágoas no nosso coração e tudo isso vai fazendo o quê? Vai tomando lugar dentro do nosso coração. E o que vai ter que sair? A alegria vai ter que sair. A alegria vai dando lugar para que as outras coisas sejam armazenadas dentro de nós. Não, hoje é dia de nós fazer uma limpeza no nosso coração. Tirarmos tudo aquilo que está tirando o lugar da alegria que vem do céu. Hoje é dia de nós mandar embora todos os sentimentos que vêm roubando o lugar da alegria que vem do Senhor, que é a nossa força em nome de Jesus. Davi experimentou essa alegria após ele ser escolhido e ungido lá pelo profeta Samuel. Ele experimentou aquela alegria porque diz que o Espírito Santo se apoderou, se apossou da vida de Davi. Um pequeno jovem, adolescente talvez. Mas ali ele já começou a experimentar dessa alegria. Só que a vida foi passando. E ele foi crescendo, e ele foi ficando um homem feito, e ele tomou algumas decisões erradas também. E ele desejou uma mulher que não era dele. Acabou adulterando e depois acabou matando seu marido. Mas aí, quando ele foi confrontado, ele começou a orar e a buscar a Deus e ele fez o Salmo 51. E o Salmo 51, versículo 10, 11 e 12, ele diz assim para o Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, ou seja, traz de novo aquilo que tinha antes. Eu não quero mais viver com esse tipo de sentimento, eu quero aquilo que eu perdi. Cria e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ele está adorando o Senhor, diz: Senhor, muda, tira essa tristeza, tira isso que está aqui dentro e traz a alegria que antes eu já desfrutei. Se nós tomarmos decisões erradas, se nós fizermos alguma burrada, não aconteceu, se for um acidente, agora tem um caminho de retorno. É só nós clamar ao Senhor que Ele tira o sentimento ruim e coloque de novo sobre nós a alegria que vem do céu. Este mesmo exemplo serve para nós colocar quando na nossa vida? Todos os dias. Todos os dias. Não interessa qual é o tipo ou o tamanho do pecado ou dos nossos erros. O que interessa é que se existe dentro de nós a disposição de nós nos arrependermos e buscarmos ao Senhor, Ele, o nosso Deus, trará o seu perdão e a sua alegria e encherá nosso coração de novo. E a terceira promessa e última, a promessa do óleo. Eu vos envio o azeite ou o óleo. O óleo que simboliza a unção, simboliza também a presença do Espírito Santo. Todos que se convertem ao Senhor, no seu coração tem uma promessa. E eu prometo que vocês receberão agora a unção do Espírito Santo. Unção é a mesma coisa do que capacitação. Sem a unção que vem do céu, a gente não é capaz de produzir nada para o reino. Agora, com a capacitação que vem do céu, nós somos capazes de produzir alguma coisa para o reino de Deus. Isso fica claro quando o profeta Isaías diz, Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para uma finalidade: pregar as boas novas aos oprimidos, enviar e restaurar o coração abatido. Perceba que onde o Espírito de Deus está, ali há uma finalidade, um propósito para abençoar pessoas e vidas. Há um propósito para abençoar toda a humanidade. A unção despedaça o coração do ser humano de pedra e agora coloca e transforma um coração de carne em um coração de servo.
Ezequiel falava sobre isso já, sobre o transplante, e ele profetizou. Ezequiel 36, versículo 26, 27, 28. Diz assim: eu lhes darei um coração novo, e porei um espírito novo, aonde? No interior de vocês. Vai ter aí, eu tirarei de vocês um coração de pedra, e em troca eu darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos, a obedecer fielmente as minhas ordenanças. Quando em nós já existe um coração transplantado. Pastor, eu nunca fiz transplante de coração, então nessa noite faça em nome de Jesus. Tira o teu e deixa Deus colocar o dele aí em nome de Jesus. Mas quando nós já temos o nosso coração transplantado, que o nosso já não governa, mas é o coração de Deus que está em nós, agora nós estamos aprendendo a servir e temos uma finalidade. No que? No que precisa. Onde? Onde precisa. Em que lugar, em que dia? Todo dia, onde o Senhor quiser me usar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Ah, caiu alguma coisa na rua, eu posso fazer. Tem alguém na rua que precisa de uma ajuda, eu posso ajudar. Por quê? Porque eu tenho um coração transplantado, eu estou interessado nas pessoas. Eu não estou pensando apenas na mensagem de domingo à noite, de vir aqui pregar para os irmãos, não. Eu estou preocupado em manifestar a glória e a presença de Deus aonde eu vivo, de servir e de manifestar o reino de Deus. Quando essa unção do Espírito já está em nós não escolhemos o que fazer, nós fazemos o que precisa ser feito, em qualquer lugar. Nós servimos bem, então procuramos servir bem as pessoas, principalmente a nossa família, cônjuge, os filhos. Por quê? Porque nós temos o coração de Deus. E agora, como bem disse a pastora no início, primeira carta de João, quem não ama o seu irmão, não ama a Deus, não pode amar a Deus. Nós precisamos amar quem vive, quem nós vemos, para então amar aquele que não vemos, mas sentimos e sabemos que é real e existe. A unção do Espírito Santo nos faz nós servir. E agora, gente com unção é gente que não aparece muitas vezes, mas faz o barco andar. Estão remando, de um jeito ou de outro está remando. E o barco está andando, está indo. O reino de Deus está avançando, está crescendo. Nós vamos poder perceber que Jesus estava rodeado de muita gente. Mas financeiramente quem apoiava ele eram as mulheres. Mulheres apoiavam com seus bens, ajudavam ele. Jesus precisou de dinheiro, precisou de muita coisa durante os 3 anos. E quem ajudava ele? Mulheres que nem aparecem bem certo nas escrituras. Tem alguma que outra passagem. Mas eram elas que estavam ali ajudando, investindo, com as suas vidas devotas e servindo a Deus, servindo a Jesus no seu ministério. Pessoas que não têm aquela aparência toda como tem o apóstolo Paulo, como tem o apóstolo Pedro, como tem tantos outros escritores sagrados. Nós às vezes não vemos, mas elas estavam ali fazendo o reino de Deus avançar. O Espírito Santo não precisa de muita capacidade, pelo contrário, ele nos chama, nós incapazes. E é Ele que nos capacita para fazer algo. Amém? Ele não escolhe quem se acha capaz, quem sabe, eu sei fazer isso. Não, Ele escolhe os não capacitados mesmo, aqueles que acham que não pode fazer, que são limitados. Senhor, eu tenho certeza que tu não errou, não é o outro, não é o irmão, não é a irmã, não, é você mesmo. Por quê? Porque não há habilidade em você, então você está capaz de ser capacitado por cima, daquilo que vem de cima, do Espírito Santo. Quando nós temos uma capacidade humana muito grande, não tem lugar para que o Espírito Santo nos capacite, porque o nosso coração está governando. Então, em nome de Jesus, quando nós temos este coração com a unção do Espírito Santo, nós vamos ter essa certeza de que não estamos indo na nossa força, é na força daquele que nos chamou e nos capacitou. Ele precisa apenas de vidas vazias de si mesmo, para ele poder encher e agora transbordar e abençoar outras pessoas. Jesus, o nosso mestre, já disse isso e mostrou na sua própria vida aqui na terra. Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba, Jesus, nele estava a plenitude do Espírito, amém? Será que alguém teve mais Espírito de Deus do que no próprio Deus encarnado? Não. Nele teve a plenitude. E se nele, que teve a plenitude, nós podemos ver a sua grande finalidade, e ele deixou bem claro isso, e mostrou não só de palavras, mas de atitudes, que ele veio para servir. O que sobra para mim? O que sobra para você, meu irmão? Minha irmã? Se não é apenas nós servirmos também a ele, nós estarmos com o coração disposto a servir. Não, mas o apóstolo Pedro foi diferente. Não sei, olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. O que ele diz? Cada um exerce o dom que recebeu para servir a si mesmo,
Não, servir os outros. Servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Ou seja, se você recebeu uma porção da graça de Deus, essa graça não é só para ti, essa graça não é só para mim, mas é para mim abençoar você, é para você abençoar eu, e para nós abençoar os outros, em nome de Jesus. Para nós servirmos aos outros. Pedro, um dos líderes da igreja que realizou milagres extraordinários no nome de Jesus, viveu uma vida para ensinar e servir os ouvintes de como eles deveriam viver e servir também. Paulo escreveu isso à igreja de Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Seja em vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, a mesma atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. Ele abriu mão da sua glória para servir a humanidade. Paulo, um outro ícone entre os apóstolos, carregou isso no seu próprio corpo. Falamos agora há pouco, ele estava lá cantando, à meia-noite, levou um monte de chibatadas, de açoites, praças públicas. Tudo isso ele carregou no seu próprio corpo, as marcas do Evangelho. E continuou servindo a igreja, servindo as pessoas, servindo aonde ele estava. Deixou preciosos ensinos nas suas cartas. Se homens como estes, e entre tantos outros, tiveram nas suas vidas cheias da unção de Deus, e assim procederam, o que resta para mim e para você? Só resta uma explicação bíblica para quem não está disposto a servir em qualquer coisa. Talvez o coração ainda está de carne e não foi transplantado. Não foi trocado pelo Senhor. Mas quando o coração é transplantado agora, é um novo sentimento, é um novo espírito, é um novo tipo de comportamento e disponibilidade. Quando somos eu e você, somos nós que governamos o nosso próprio coração, nós damos lugar para que ele escolha o que fazer. Eu escolho, afinal de contas, quem está no controle sou eu. É como você andar de carona, e quando você não está dirigindo, você vai ter que aceitar as decisões do motorista. E quando você está de motorista, você decide por onde você quer ir. Mas eu quero passar uma quadra a mais, ponto, está no volante. Mas na caminhada cristã, eu e você não somos motoristas. Nós somos passageiros, caroneiros, quem dirige é o Senhor. Amém. É Ele o dono, o cabeça da igreja. Mas Jesus, se tinha que ter dobrado aqui, ele vai... Quieto, Marcelo, não sabe de nada. Sou eu que estou dirigindo. Mas só que às vezes eu vou querer pular no volante. Ei, Senhor, é para cá o negócio. E daqui a pouco pode correr o risco de capotar. Estou usando uma alegoria para nós entendermos os princípios bíblicos, irmãos. Quando nós estamos no comando, Jesus já... Vai você? Então beleza, eu vou sair daí. Vai, dirige, vai. Mas está certo o caminho. Mas lá na frente pode ter caminho de morte. Não, vai comigo. Deixa que eu te dirijo. Senhor, já vem mais rápido, estou reta. Eu sei a velocidade certa. Ele sempre vai nos ensinar, gente. O nosso coração é que é ansioso. Na maioria das vezes, às vezes quando nós estamos procurando pelas nossas próprias forças, as nossas próprias decisões, o nosso próprio coração, fazer as coisas, às vezes não é nem para o Senhor, é para a gente ser visto, ser aplaudido, é para nós receber elogio dos homens. E isso Jesus ensinou que é completamente oposto disso. Mateus capítulo 6, você vai encontrar muitas coisas. Diz assim que quando você der a esmola, não é para fazer publicamente, que todos vejam, não, é para fazer em secreto. Que o teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando você for orar, vai nas praças, vistas as roupas bonitas de pastor, é isso que ele está dizendo? Não, vai para o secreto, vai para o teu quarto, vai lá e ora em secreto, que o teu Deus, o teu pai te vê em secreto, te recompensará. Então nós podemos ver que quando é para jejuar, é para vestir uma roupa de luto e andar por aí que estou de jejum, eu estou passando fome, eu estou oferecendo a minha vida, alguma coisa para o Senhor. Não, pelo contrário, se perfuma, bota um sorrisão e sai para a vida feliz e abençoado, jejuando ao Senhor. Faça em secreto. Por falta da unção e do óleo, o povo de Judá estava com a sua vida espiritual arruinada neste contexto. Eles não tinham mais essa presença de Deus, faltava a unção do Espírito. Já não se faziam mais ofertas de cereais e nem ofertas derramadas, como diz Joel capítulo 1, versículo 9. Mas agora,
após o arrependimento e a busca do Senhor, viria um novo tempo, um tempo de unção, um tempo de óleo, um tempo da presença de Deus. Agora, após o arrependimento e a busca de Deus, vinha um tempo novo. Hoje é dia de nós aproveitar esse princípio na nossa vida. Hoje é o nosso dia. Que possamos desejar ardentemente este óleo que vem do céu, irmão. Que vem do céu através do Espírito Santo. Porque isso vai mudar completamente nós de dentro para fora. Vai mudar o nosso coração, o nosso íntimo. Vai mudar completamente. E vai nos capacitar a nós servir o reino naquilo que Ele precisar. Aonde Ele precisar. Se coloque em pé. Apesar de toda a calamidade do momento atual para o povo de Judá, ainda havia um caminho de esperança através da mensagem do Senhor trazida pelo profeta Joel. Este caminho passava necessariamente pelo arrependimento e pela busca intensa do Senhor. E após esses passos, o Senhor viria a eles com suas promessas de trigo, provisão, de vinho, alegria, e de óleo, unção. Que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa realizar na tua família, segundo a tua fé, segundo o teu posicionamento, as verdades e as promessas do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu desejo orar contigo, em nome de Jesus. Se você quiser, feche teu olho e nós vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar ao Senhor. Mas não queira apenas a unção, a alegria, a provisão, sem antes um arrependimento e uma busca. É você que tem que orar, se arrepender, se consertar, buscar o Senhor. E é Ele que vai trazer depois a provisão, a alegria e a unção. O trigo, vinho e óleo. Que o Senhor venha estar falando ao teu coração neste momento e te dando condição de você se alinhar aí naquilo que precisa ser alinhado. Nós vamos cantar um cântico para dar tempo um pouquinho para você orar, você fazer o teu momento com Deus. Não se preocupe em cantar a canção agora. Agora é o tempo que apenas os que estão servindo aqui, eles estão servindo a Deus, servindo você, te ajudando a criar esse ambiente para que você possa se expressar ao Senhor, o seu Deus, para dar liberdade ao Espírito Santo agir aí no seu coração, dar liberdade para que o Espírito Santo comece a falar com você, te mostrar o que precisa ser mostrado,